tarde. Boa tarde para você que está aqui, boa tarde para você que está em casa. Muito obrigada. Nós estamos chegando para ficar alguns momentos juntos nessa tarde, dando também as boas-vindas para o nosso telespectador em todo o mundo, em Angola, nos Estados Unidos, em toda a América do Sul. Obrigada por estar aqui conosco. Antes de mais nada, veja essa história. Meu nome é Maria e hoje eu vou contar a minha história. Depois de 10 anos casada com Paulo, eu já sabia que nós não tínhamos mais nada a ver. Mas eu ia empurrando o casamento com a barriga, pois na minha cabeça eu não podia me separar. Tínhamos uma filha e ela não merecia passar pela infância sem ter um pai por causa das nossas incompatibilidades. Pelo menos era assim que eu pensava. E o problema foi que com isso eu acabei me anulando totalmente. Eu não percebia, mas eu colocava todas as minhas esperanças na minha filha. Eu vivia única e exclusivamente para ela, e eu não me importava mais comigo. É claro que não dava para ser feliz assim. O Paulo já não disfarçava mais. Antes ele ainda mentia, mas nessa época ele deu para chegar em casa bêbado, tarde da noite, sem nenhuma desculpa para dar. Eu podia ficar nervosa, mas o meu desinteresse era o sintoma de uma realidade que eu não queria enxergar. O nosso casamento estava acabando. O que fez com que a gente terminasse o casamento não foram as traições dele, mas sim o fato do Paulo não dar a mínima para mim e nem para Beatriz, a nossa filha. Eu achava que ela precisava de um pai, mas ele não exercia o seu papel. Dava a parte material, não deixava faltar nada para a menina, mas o emocional, com isso a gente não podia contar. O Paulo nunca se envolveu. Eu queria ter tido mais filhos, mas ele nunca me apoiou. Eu estava cansada. Eu vi que seria melhor para mim e para minha filha me distanciar dele. Ele não tinha muitos argumentos, mas sinceramente, eu esperava que ele pelo menos fosse perguntar o que estava acontecendo. O meu casamento já havia terminado há muitos anos e eu fui idiota por não perceber isso antes. Tanto é que ele nem se opôs à separação. Eu aluguei uma casinha e fui morar com a nossa filha. O Paulo mandava pensão. No começo eu até fiquei ali com ela sozinha, me sentindo muito infeliz. Antes eu achava que ia me separar e o mundo ia se abrir para mim. Mas na verdade eu havia perdido interesse pela vida. Eu só pensava na minha filha. Durante o primeiro ano que moramos ali, eu só fazia cuidar dela. Levava ela para a escola e dar todo o amor que eu podia. A Bia sempre perguntava sobre o pai. Ela era muito esperta para a idade que tinha. Eu nunca escondi nada dela, mas eu poupava alguns detalhes que eu achava que ela não precisava saber. Ela esperava que o pai ligasse, que ele aparecesse, mas o Paulo não estava nem aí para a filha, e isso me deixava muito chateada. Foi depois de um ano da nossa separação que ele me procurou. Eu finalmente havia decidido fazer alguma coisa na minha vida. Me matriculei em um curso de especialização. Eu queria trabalhar, eu havia me formado para ser nutricionista, mas eu nunca exerci a profissão, pois quando nos casamos ele achava que eu não deveria trabalhar. E na época eu aceitei. E foi bom encontrar o Paulo para ver que realmente não restava mais nenhum traço de sentimento que um dia eu tive por ele. Eu não tinha mágoa nem rancor. Apenas eu não sentia mais nada por ele. Ele me entediava. Ele contou da vida dele, disse que estava namorando uma moça e eu ouvi, fiquei na minha. Até que ele disse que queria ver a nossa filha, que pensava nela. A mim ele não enganava. Ele nunca pensou na Bia. Que conversa era essa agora de querer ver a filha? Eu tinha a minha opinião e por mim eu não teria permitido que ele encontrasse a nossa filha. Mas eu pensei na menina. Ela sentia saudade do pai, sempre perguntava dele. E eu tinha que me esforçar para separar as coisas. O nosso casamento não deu certo, mas ele era o pai da Bia. Eu contei para ela que o pai havia me procurado, que ele perguntou dela e queria saber se ela gostaria de sair um dia para passear com ele. Ela ficou super empolgada e quando eu vi a animação da minha filha, eu tive a certeza que eu não deveria me opor.
No dia marcado, ele veio pegar a menina. Eu não sabia, mas ele levou a namorada dele, a Elaine. Quando ele chegou com a menina, ela não gostou de ver que teria que dividir o tempo do Paulo com a filha. A Elaine era uma mimada, uma filhinha de papai que achava que o mundo girava em torno dela. O Paulo estava louco por ela e faria qualquer coisa que ela pedisse. Parecia que o que menos importava ali era a Bia. Ele só tinha olhos para a namorada e ela não estava fazendo muita questão de cativar a menina. Mas ainda assim ela se esforçou. Tanto é que depois, quando a Bia chegou em casa, me contou tudo. Ela disse que tinha achado a tia legal, mas que eles não deram muita bola para ela. A menina estava morrendo de saudade do pai, queria passear, fazer coisas de criança, brincar. E ele a levava como se fosse um troféu. Eu achei que estava tudo bem, pois a minha filha, pelo menos aparentemente, estava feliz. Depois desse dia, o Paulo sumiu por uns tempos. Eu ligava e ele dizia que andava muito ocupado, desconversava. Dizia que depois ia me ligar e aí sumia. Eu sei que depois de uns 8 meses eu tive uma audiência com o juiz para falar sobre a pensão. E acabei fazendo um acordo de que minha filha veria o pai a cada 15 dias. A Bia pedia por isso e eu achava que o Paulo tinha que ter um pouco mais de responsabilidade também. Quando eu finalmente conversei com ele sobre isso, eu achei que ele estava diferente. Ele me contou que estava morando junto com a Eliane e achava que ia ficar difícil ver a filha. Eu disse que ele não podia fingir que a Bia não existia. Ela precisava de um pai e ele tinha que estar mais presente, não custava nada. Ela era um amor de menina, doce, educada, inteligente. Será que ele não via que ela o amava e ela queria o amor do pai? Sendo assim, o Paulo passou a vir buscar a minha filha. No primeiro final de semana, ela foi para casa dele no sábado e voltaria no domingo à tarde. Ele havia me dito que estava tudo preparado para receber a Bia, mas era mentira, pois ele não contou para a nova esposa que ia levar a menina em casa. Quando a Eliane viu a minha filha, ela surtou. Começou a ter uma briga com Paulo na frente da criança. A Eliane tinha ciúme da menina, dizia que não queria criança em casa. Ela nem filhos teria, pois não suportava criança. Quando eles brigavam, a minha filha ficava sozinha, ouvindo tudo. Uma realidade muito dura para uma criança que descobre que não é bem-vinda na casa do próprio pai. Eu notei que a Bia voltou meio desanimada. Para quem estava naquele fogo de encontrar o pai antes, ela estava até que abatida. Eu perguntei como foi e ela disse que havia sido bom, mas que não queria contar tudo. Eu estava tentando evitar ser uma mãe chata, controladora, e eu não fiquei em cima porque ela parecia bem. Eu tinha que estudar para uma prova que faria no outro dia e deixei para lá. Mas a Bia me disse que queria voltar na próxima quinzena para a casa do pai, que ele havia prometido levá-la ao parque. Me pareceu que tinha ido tudo bem. Talvez ela estivesse cansada. Era isso que eu pensava. Mas a coisa não era bem assim. Eu confiava no Paulo. Achava que ele, como pai, zelava pelo bem-estar da Bia. A mulher dele dava verdadeiros shows por causa da menina. E ele não defendia a filha. Deixava os Deus dará nas mãos daquela louca. Eu não sei bem quando isso começou, mas a Eliane colocava a menina num quarto, ligava a televisão e dizia que se ela abrisse a boca ia apanhar. O Paulo não estava nem aí. Ele sempre tinha uma reunião de negócios no final de semana. Pelo menos essa era a desculpa para ele sair de casa quando ainda éramos casados. A Bia chegava a ficar horas sem comer, quietinha no canto dela, com medo daquela louca. Eu também andava ocupada com as minhas coisas, estudando para as minhas últimas provas da minha especialização. Eu não prestava muita atenção na minha filha. Eu achava que ela estava bem, pois esperava que se algo desse errado, ela me contaria. A minha filha era uma menina de ouro, sempre a primeira da classe. Eu nem precisava ir às reuniões, porque era sempre a mesma coisa. Ela era ótima em tudo. Eu não me preocupava com a Bia e ela não me dava trabalho.